Então, a primeira, eu quero calcular, primeiro, o que a questão pede aqui? Ela está pedindo a derivada parcial de f em relação a x no ponto 45. Aprendam a ler matematicamente. Derivada parcial de f em relação a x no ponto 45. Quem é f? F é a função xy igual a 2x mais 3y. Então, a gente vai e coloca no limite. Então, o que ele diz? Ele quer que calcule f de 4, 5. Ou seja, ele quer que eu calcule f de 4 mais ΔX, 5, menos f de 4, 5. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que na função, aonde tiver x, você vai substituir por 4 mais ΔX. Aonde tiver y, você vai substituir por 5, menos f de 4, 5. Aonde tiver x na função, você vai substituir por 4. Aonde tiver isso na função, você vai substituir por 5. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. F de 4 mais ΔX, 5. Aonde tem x, eu substituo 4 mais ΔX. Então, é 2 vezes x. Aonde tem x, eu vou colocar 4 mais ΔX. Então, vai ficar 2 vezes 4 mais ΔX. A função é mais 3y. Onde tem y, eu vou colocar 5. Então, é mais 3 vezes 5. Já calculei esse primeiro aqui. Agora, eu vou menos f de 4, 5. O que o f de 4, 5 quer dizer? Aonde tem x, eu coloco 4. Então, é 2 vezes 4. E aonde tem y, eu coloco 5. Mais 3 vezes y. Agora, é só fazer a conta. Abre aqui a distributividade, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes ΔX é 2x, então aqui dá 8 mais 2 ΔX, 2 ΔX, 3 vezes 5, 15, menos 8, aí aqui ó, percebam que aqui tem menos, então esse aqui vai ficar menos com menos vai ficar negativo, aqui, e esse menos com esse menos vai ficar negativo, está aqui. Então 2 vezes 4 é 8, e bem aqui, ó, eu tinha 2 vezes 4, 8. 8 menos 8 vai cancelar. E aqui eu vou ter 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Só vai sobrar 2 ΔX. Simplifico ΔX com ΔX. O que eu vou ter? ΔX com ΔX simplifica, vai ter só 2. Então, o limite é igual a 2. Agora, vamos para a letra D. Ele quer a derivada parcial da função f em relação a y no ponto 45. Usando a definição, o que eu tenho? Eu tenho f de, agora, em função de y. Então, pessoal, essa variação aqui, ela só vai ocorrer no y, tá? Então, aonde tem aqui, eu vou calcular o f de 4, 5 mais ΔY, que, como na definição, menos f de 4, 5 dividido por ΔY, tá? Que significa? Aqui no f de 4, 5 mais ΔY, aonde tem x eu coloco 4, aonde tem y eu coloco 5 mais ΔY. Esse f de 4, 5, onde tem x eu coloco 4, onde tem y eu coloco 5. Então, vamos lá, no primeiro, f de 4, 5 mais ΔY. Então, é 2 vezes, aqui é o x, que é 4, 2 vezes 4, mais 3 vezes y, que é y, 5 mais ΔY. Então, 3 vezes 5 mais ΔY. Menos, agora eu vou calcular f de 4, 5. Onde tem x eu coloco 4, onde tem y eu coloco 5. 2 vezes 4, menos com mais vai dar menos, tá? Então, menos 2 vezes 4, menos com esse mais também vai dar menos, 3 vezes 5, ok? Então, 2 vezes 4 é 8, menos esse 2 vezes 4 que é 8, vai cancelar. 3 vezes 5 nessa distributividade é 15, menos esse 3 vezes 5 vai dar 15, só sobrou 3 vezes ΔY nessa distributividade. 3 ΔY sobre ΔY, divide ΔY por ΔY, sobra igual a 3. Então, percebam que os limites, conforme a derivada parcial, eles podem ser diferentes. Pode ocorrer ser iguais? Podem também, mas em geral eles são diferentes também, tá? Então, tá aí o cálculo da derivada parcial.
Então, o que é uma função derivada parcial? Se calcularmos a derivada parcial em função de x e a derivada parcial em função de y num ponto genérico, obteremos duas funções de x e y. Primeiro, a função da derivada parcial de x em relação a xy, que é a derivada parcial de f em relação a x, e a função f de x e f de y, xy, que é a derivada parcial em função de f em relação a y. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Quer dizer o seguinte, que eu tenho uma função f genérica. Quando eu derivo, o resultado é uma nova função. Só que é uma nova função em relação à variável que eu derivei. Se eu derivei em função de x, é uma nova função em relação a x. Se eu derivei em função a y, é uma nova função em relação a y. Tá? Então, quando eu derivo, o resultado é também uma nova função, que também pode ser derivada outras vezes. É o que a gente tem em derivada sucessiva. Do mesmo jeito como vocês fizeram em cálculo 1. Lá a gente tinha derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira. Funções de várias variáveis do mesmo jeito. Posso derivar uma, duas, três vezes e até mais. E aqui, pessoal, a gente já vai entrar com regras de derivada. Por quê? O que ocorre? Do mesmo jeito como a gente usa a derivada, lá em Matemática 1, vale para essa disciplina. Todas as regras, derivada do produto, derivada do quociente, regra da cadeia, tudo isso a partir de agora é essencial que vocês lembrem. Tá? A disciplina é uma continuação. Então as questões vão aparecer para serem derivadas e você vai derivar como? Usando a mesma regra que você utilizava para derivar uma função de uma variável. Tá? Porque nem sempre uma função vai ser uma função polinomial ou racional. Aqui não é uma função polinomial. A função é nem racional. F de xy igual ao logaritmo natural de x ao quadrado mais 2xy. Não é uma função. Não é uma função nem racional e nem polinomial. Então não vai dar para a gente calcular daquele jeito. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que usar as regras de derivação. Então a gente não vai utilizar mais aqui o limite, a gente vai utilizar as regras de derivação. Então, como é que a gente usa a regra da derivação aqui? E a gente tem duas derivadas parciais, né? Ó, a gente tem a derivada parcial em função de x e a derivada parcial em função de y. Então vamos derivar essa função aqui, ó. Que tipo de função é essa? É uma função composta. Eu tenho uma função polinomial, que é x ao quadrado mais 2xy, dentro de uma função logarítmica. Então, é uma função composta. Que regra a gente pode utilizar? Nós podemos utilizar a regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia? Eu derivo a derivada da função, é a derivada da interna, vezes a derivada da externa. E aí, pessoal, a partir de agora um detalhe, ó. Toda vez quando você for derivar em relação a uma variável, você vai supor que a outra variável ela é uma constante, ou seja, ela é um número. Exemplo, quando você derivava 3x ao quadrado, o que acontecia? O 3 ele era uma constante, então ele permanecia. Só quem era derivado era o x. Então a potência 2 do x passava multiplicando 3, daria 6. Então a derivada era 6x. O 3 ele permanecia lá. Quando você for derivar função de várias variáveis, você vai derivar imaginando que a outra variável ela agora é uma constante. Então prestem bem atenção no que eu vou fazer. Vou derivar a função em relação a x. A partir do momento quando eu vou derivar a função em relação a x, o y agora ele é constante. O y ele é igual ao 2. Tá? O y ele é igual ao 2. Ele se comporta como um número. Então eu vou derivar a interna. Quem é a interna? Só que eu vou derivar olhando só o x como variável. Então eu tenho x ao quadrado. Qual a derivada de x ao quadrado? 2x. E aqui eu tenho 2xy.
que é a derivada de 2xy? Ora, o 2 e o y são constantes. Então, a derivada de 2xy é 2y, porque a potência do x é 1, o 1 passa multiplicando, 1 menos 1 é 0. A potência é igual a 0, todo número elevado a 0 vira igual a 1. É como se você fosse derivar 2x, não daria 2? Só que você está derivando 2xy, o y aqui é uma variável, é uma constante, perdão. Então, ele fica igual ao 2, ele se comporta como 2, tá? Então, a derivada de 2xy em relação a x é 2y, tá? Aqui 2y. Agora eu vou derivar o logaritmo. Então, quem é a derivada do logaritmo, que é externa? A derivada do logaritmo do ln de x é 1 sobre x. Lembram dessa derivada? É uma derivada direta que a gente viu. Então, a derivada do ln é 1 sobre a variável. Então, é 1 sobre a variável externa, x² mais interna, perdão, x² mais 2xy. Então, tá aqui. É o produto da primeira vezes a segunda. Essa daqui é a minha derivada parcial em relação a x. Tá? Bem direto. Agora, vamos derivar em relação a y. Quando eu vou derivar em relação a y, eu olho a variável só para o y. O x agora, ele é número. O x é um número. Você pode, professor, eu posso, se eu quiser, substituir o x por 3, e aí eu vou deixando 3 e no final só apago e boto y. Pode, é a mesma coisa. Quando você deriva em função de y, o x vira um número. Tá? Quando você deriva em função de x, o y vira um número. É um número qualquer, aleatório. Ok? Então, eu vou derivar parcialmente. De novo, regra da cadeia. Derivada da interna. Quem é a derivada da interna? Em relação a y. Se em relação a y, x² é uma constante, é um número. É um número ao quadrado. O número que você quiser ao quadrado. Qual a derivada da constante? A derivada da constante é 0. Basta vocês lembrarem lá de matemática 1. Quem não lembra, vai dar uma revisada. Tá? Derivada da constante é 0. Agora, a derivada de 2xy em relação a y. O 2x é constante. Então, a derivada da constante vezes y é só constante. Então, é 2x. Pronto, a derivada é 2x. Agora, quem é a derivada da externa? A derivada do logaritmo é 1 sobre a variável. Então, é 1 sobre x² mais 2xy. Pronto, a derivada. Isso é questão pedir a derivada parcial no ponto. Eu quero a derivada parcial de ln de x² mais 2x no ponto 1. Você faz esse procedimento aqui, deriva, e no final só substitui o ponto aqui, 1 e 1, ou seja, x igual a 1 e y igual a 1. Lembrando que aqui 1 é por causa do exemplo, mas podia ser 3, 4, menos 7, 2, qualquer número, o que a questão lhe der. Se a questão pedir para calcular a derivada num ponto, você faz esse processo que eu fiz e depois só substituir. Então, se a questão quer a derivada parcial da função f em relação a x no ponto 1, o que eu faço? Eu pego essa derivada parcial da função f em relação a x e substituo 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Vezes 1, 4. Em cima é 4. 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1, vezes 1. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 é 3. Então, vai dar 4. Se a questão quer a derivada parcial da função f em relação a y no ponto 1, eu pego a derivada parcial da função f em relação a y, que eu calculei e substituo x por 1, y por 1. 2 vezes 1 é 1, vezes 1, perdão, 2 vezes 1 é 2, vezes 1 é 2. Em cima é 2. 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1 vezes 1, que dá 2. 1 mais 2 é 3. Então, aqui vai dar 2 vezes. Feito o cálculo. Tá? Outra questão, diferencial de uma função. O cálculo do diferencial, pessoal, não vai ter tempo para essa disciplina, tá? Mas é algo que vocês podem pesquisar.
e até podem incluir lá no fórum. Tá? O fórum vai ser também a participação no fórum como atividade avaliativa. A diferencial total ela é utilizada em algumas aplicações, principalmente na administração. Na administração a gente utiliza muito o diferencial total. O que é o diferencial total? Um exemplo aqui da administração. Tá? Depois vocês podem procurar relacionar com a química. Tá? Eu conheço da administração porque eu trabalho com isso. Na administração você tem uma empresa e aí dentro da empresa existem variáveis diferentes. Existe a demanda. Uma coisa é a demanda, uma coisa é o preço, tá? O preço, duas variáveis. Uma coisa é o preço, outra coisa é a demanda. Conforme o preço pode subir e a demanda, ou seja, menos pessoas vão comprar. Outra coisa é o contrário. Então, existe uma relação preço-demanda, tá? Pode existir relação estoque, você pode colocar uma terceira variável, mas eu vou ficar só com preço-demanda, x, y. E aí, você tem uma fábrica que ela produz um determinado tipo de material. E existe uma função que determina o cálculo do preço a partir da demanda. Tá? E aí essas demandas e preços são determinadas pelo mercado. A gente lá faz o que é uma análise marginal. O que é análise marginal? A gente calcula esse diferencial total, a relação dele, o quão pequeno ele é, o quão grande ele é, conforme as variações deles, eles vão dando a relação que existe entre o preço e a demanda. Para quê? Para você vender com o maior preço e com a maior demanda. E isso, obviamente, vai impactar no lucro. Então, essa relação de diferencial total, a gente tem um diferencial total de preço e de demanda para impactar no lucro ou no prejuízo. É um exemplo que a gente utiliza lá. Vocês podem depois pesquisar em que relações de química isso pode ser incluído. Então, o diferencial total é uma relação que determina, essa aqui é a relação diferencial total. Você pega uma função que tem duas variáveis e você cria um diferencial, que esse diferencial vai caracterizar aquela função conforme você varia para uma variável ou para outra variável. Ou seja, se uma variável sofre uma alteração, qual o impacto disso na outra? E vice-versa, tá? Então, o diferencial de uma função é que x e y representa a variação de uma função quando x e y sofrem variações, Δx, Δy, num ponto que é definido, tá? Esse ponto, né, você pode determinar, tá aqui, é a derivada parcial da função em relação a x no ponto, vezes esse diferencial total, tá bom? Mais a derivada parcial da função em relação à variável y nesse ponto, vezes o diferencial total. Essa daqui é a relação de diferencial total. Então, se na questão pedir para vocês calcularem o diferencial total, vocês vão utilizar essa relação. Para calcular o diferencial total, eu tenho que calcular a derivada parcial em referente a todas as variáveis. Se a função tem 3 variáveis, eu vou ter 3 parcelas aqui, porque tem 3 derivadas parciais. Se ela tem 4 variáveis, eu vou ter 4 parcelas, porque ela tem 4 derivadas parciais. Tá? Então, teorema, seja f uma função com 2 variáveis, se as derivadas, né, parciais são contínuas no conjunto, então f é diferenciável em todos os pontos desse conjunto. Tá? Aqui exemplos referente ao conteúdo, tá? Vou já passar uns exemplos aqui já para a parte final da aula. Do que a gente viu. Primeiro, cálculo de domínio. Mais um exemplo. Tá? Então, quando vocês tiverem questões, determinar o domínio de cada uma dessas funções. Vocês vão procurar o que determina a função. O que determina uma função racional? Tá? O que determina uma função aqui, uma função com radical? É esse radical ser negativo. Então, o que eu tenho? Eu tenho que esse x mais y ao quadrado menos 2, x mais y menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o y tem que ser maior, né? O y passa o x passa para outro membro e o menos 2 passa para outro membro. X tem que ser maior que 2 menos x. Como resposta, você pode tomar aqui o domínio é um par ordenado xy pertencente aos reais ao R2, tal que x mais y menos 2 é maior ou igual a zero. Aqui é simplesmente a representação. Vocês não precisam se preocupar com a representação, tá? Mas lembrem, ó,
Maior ou igual? Maior é a parte de cima. Então, se vocês for lembrar lá de cálculo vetorial, vocês vão lembrar disso. Né? A gente teve esse de cálculo vetorial. Para inequações, tá? A gente tem aqui a parte maior ou igual a parte de cima. Se fosse menor, e quando é igual, essa linha aqui é contínua. Se fosse só maior, ela seria tracejada. Se fosse menor, seria a parte de baixo, aqui, a região de baixo pintada. Tá? E seria tracejada. Se fosse menor ou igual, seria a parte de baixo e contínua. Ok? Na letra B, a gente tem o quê? A gente tem que a função 1 sobre x mais y menos 2. Qual é a determinação dessa função? É que o denominador ele não pode ser igual a zero. Então eu pego o denominador, que é x mais y menos 2, que é coincidência que seriam os dois mesmos, tá? Eu não tinha percebido isso. Serem iguais. Eu pego o denominador e coloco diferente de zero. Então meu domínio é o conjunto de pontos pertencentes aos reais, tal que esse x mais y menos 2 é diferente de zero. Isso aqui cria uma reta, tá? Ó, y é diferente de passo 2 ponto membro menos 2 ponto membro. Você cria a reta y igual a 2 menos x. É diferente, então é tracejada, não pode ser igual. Não é maior nem menor, por isso não está nenhuma região pintada, tá? Agora aqui, usando a definição de derivada parcial, vamos calcular a derivada parcial em relação a x, em relação a y, da função 4x² no ponto menos 1, 2. Então a letra A, primeira, derivada parcial em função em relação a x. Eu coloco aqui a minha definição, tá? Como é no ponto menos 1 e 2, então em relação a x, então eu vou ter aqui o limite da função menos 1 mais ΔX, 2, menos f de menos 1, 2 sobre ΔX. Significa o quê? Vou calcular esse primeiro. Onde tem x eu vou colocar menos 1 mais ΔX. Então aqui é 4 vezes menos 1 mais ΔX, vezes y ao quadrado. Onde tem y eu coloco 2, vezes 2 ao quadrado. Menos f de menos 1, 2. Aqui onde tem x eu coloco menos 1, onde tem y eu coloco menos 2. Então é aqui menos por conta da fórmula, ó, menos 4 vezes onde tem x eu coloco menos 1 e onde tem y eu coloco 2, então fica 2 ao quadrado. Faça as contas, aqui vai dar menos 4 mais 4x, só que é 4 vezes 4, né? Então vai dar 16, dá menos 16, mais 16 ΔX, e aqui vai dar 4 vezes 4 dá 16, menos com menos é mais 16. Percebam que esse mais 16 cancela com menos 16. Sobra só o 16 ΔX. Simplifica o ΔX com ΔX, o limite é igual a 16. Então o limite dessa função, em relação a x, no ponto menos 1, 2 é igual a 16. Já a letra B, para calcular essa função em relação a y, a gente vai ter a definição aqui para limite, só que agora vai ser, ó, é no ponto menos 1, 2. Então é menos 1, 2 mais ΔY. Veja que a variação aqui, quem sofre é o y. Menos f de menos 1, 2 sobre ΔY. Aonde tem x, eu vou substituir por menos 1, então é 4 vezes menos 1, está aqui. Aonde tem y, eu vou substituir por 2 mais ΔY. Então é 2 mais ΔY ao quadrado, ok? Menos, aqui é f de menos 1, 2, onde tem x eu coloco menos 1, 4 vezes menos 1, vezes, onde tem y eu coloco 2, 2 ao quadrado. Esse menos da fórmula, menos com mais vira menos, ok? Então aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer não é multiplicar ainda. Aliás, dá para multiplicar 4 vezes menos 2 é menos 4. E 2 mais ΔY ao quadrado é quem? É o quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo. 4 mais 4 ΔY, mais ΔY ao quadrado. E aqui vai dar 4 vezes 4, 16, dá menos 16 vezes menos 1, mais 16. Multiplicando aqui, ó, 4 vezes menos 4 dá menos 16, com esse 16 cancela. Menos 4 vezes mais 4 vai dar menos 16 ΔY, certo? E aqui menos 4 vezes, aqui dá menos 16 ΔY. E aqui vai dar menos 4 ΔY ao quadrado. Tá aqui, aqui.
menos 16 delta y, menos 16 delta y ao quadrado. Tá? Aqui era mais 16, faltou um mais. O que ocorre? Esse 16 cancela com 16. Eu posso colocar o 4, o delta y em evidência. O menos 4 delta y em evidência, porque 16 tem menos 4. Então vai ficar tiro menos 4, 16 sobra 4. Né? Porque 4 vezes menos 4 é 16. E tiro menos 4, coloco em evidência, fica 1. Então 1 aqui. Esse delta y cancela com delta y, sobra menos 4 vezes 4 dá menos 16, menos 4 delta y. Como o delta y tende a 0, tá? Aqui no nosso ponto, ó, no ponto x0, então, substituir delta y por 0, esse tende a 0 é da definição, então não tem nada a ver com esse menos 1, 2, tá? Se vocês for lembrar, é sempre a definição delta y tende a 0, que significa o quê? Que esse diferencial tem que ser o menor possível, por isso que tende a 0. Então, menos 4 vezes 0 é 0, sobra menos 16. Então, a derivada parcial da função em relação a isso, no ponto menos 1, 2, é igual a menos 16. Calcular o diferencial total, tá? Então, calcular o diferencial nos seguintes casos. E agora a gente vai aplicar as regras de derivação, tá? Primeiro, eu quero calcular a função ln de 2x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Em relação a y, primeiro, eu vou calcular a diferencial total. Então, pela fórmula, é a derivada parcial de f em relação a x vezes delta x, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes delta y. Que é a derivada parcial em relação a x? Primeiro, é a derivada da externa. A derivada do ln é 1 sobre a função. Então, é 1 sobre a função 2x menos 3y ao quadrado. Já está aqui, essa é mais fácil de derivar. E que é a derivada em relação a y, em relação a x, dessa função aqui. Em relação a x, 2 vezes 2 é 4, 4x. 4x, cadê onde está? Não estou vendo. 4x menos 3, aqui ó, o y, ele é uma variável. Aqui tudo é constante, perdão, tudo é constante. Que é a derivada da constante em relação a x? É 0. Então, a derivada em relação a x vai dar só 4x. No caso, 4, eu estou derivando em função do ponto x0, né? Porque depois eu vou substituir, tá? É no ponto genérico x0. Então, é 4x0. Esse x0 você pode colocar só no final x0. Ou seja, a derivada é 4x, tá? Então, eu tenho aqui 1 sobre 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado vezes 4x, ok? Só para não confundir esse x0, fica só no final, não preciso colocar ele aqui agora, tá? Vezes delta x, que é o diferencial total. Agora eu vou derivar a função em relação a y. Como primeiro a derivada externa, derivada do ln, é 1 sobre a variável, então é 1 sobre 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado, tá fácil essa parte. E agora eu vou derivar isso aqui em relação a y. Se eu derivar em relação a y, isso tudo aqui é constante. 2 é constante, x é constante. Derivada da constante é 0. Agora, aqui é a derivada de menos 3y ao quadrado. O 2 passa multiplicando, vai dar menos 6y. Então, vai dar menos 6y. Então, aqui, a minha diferencial total vai ser 4x sobre 2x ao quadrado mais 3y. Vim aqui, pessoal, corrigindo, é menos, tá? Menos 6y sobre 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado delta y. Essa é a diferencial total. Já na letra B. Na letra B a gente tem um produto, tá? Então a gente vai usar aqui a regra da derivada do produto, né? Então a gente vai ter aqui quem é a derivada do primeiro vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira, tá? Então a gente vai ter aqui, a gente nem vai ter produto aqui, porque quando a gente for derivar uma, a outra vai ser constante. Então aqui eu tenho a função x ao quadrado seno de y. Derivando em função de x, o que ocorre? O seno é constante. Então aqui vai ficar 2 vezes a constante, então vai ficar 2 vezes x a constante, porque a derivada de x ao quadrado é 2x. Então 2
vezes a constante. 2 vezes seno de y vezes x0. Vezes a diferencial total. Mais, agora eu vou calcular a derivada parcial em função de y. Em função de y, o x ao quadrado, o x ao quadrado ele é constante, tá? Então, quem é a derivada do seno? Se vocês forem lembrar, é o cosseno. Então, vai ficar x ao quadrado, que é constante, multiplicado permanece. Constante multiplicado permanece. É diferente da primeira, tá? Então, eu vou ter aqui, em relação a y, em relação a y, vai ficar x ao quadrado permanece vezes cosseno de y. Então, x ao quadrado cosseno de y, delta y para o diferencial. Pronto, está aqui o meu diferencial total. Derivada da primeira em relação a x, vezes delta x, mais a derivada da segunda em relação a y, vezes delta y, tá?